antes de mais, eu é que agradeço o convite, tenho o maior dos gostos em conversar convosco, conversar com os meus alunos, e sobre estes temas sobre os quais muito me interesso. Portanto, quem agradece sou eu. Ora bem, a questão da cultura na União Europeia é, evidentemente, um tema importante. Nós não nos podemos furtar à cultura, isto é, de acordo até com o próprio sentido etimológico na cultura, a cultura relaciona-se com o habitar a terra, com o enraizar-se na terra, e justamente a partir desse gesto de enraizamento na terra, o de procurar, até com o culto aos deuses, cultura e culto são formas relacionadas, procura-se proteger a terra. E por isso não há nenhuma forma de estar que não envolva ela própria uma cultura, ou seja, uma espécie de cuidado amoroso naquilo, no local, na nossa morada. Quando fala, porventura, não sei se foram estas já as suas palavras, mas quando fala de uma crise na cultura europeia ou numa espécie de arremesso da cultura para um segundo plano, eu suponho que se está a referir a um modo hoje contemporâneo ou muito nosso, que muito ligado a uma espécie de pseudo-pragmatismo ou de interesse material muito imediato, que relegaram, talvez, aparentemente, pelo menos para um segundo plano, aquilo que era a tradição europeia, particularmente a tradição filosófica, humanista, literária, concentrando-se hoje naquilo que são os resultados mais óbvios, mais tecnológicos e o conforto que a isso está ligado. E isso merece ser valorizado, não é? A partir dessa célebre obra do Snow, Peter Snow, das duas culturas, com razão se reivindicou também para a área das ciências e até das engenharias e, portanto, da aplicação da ciência, um lugar na cultura. O problema para mim é o problema do esquecimento da tradição, do esquecimento da nossa identidade. O que está em causa não é apenas o esquecimento da erudição daquilo que vem da Grécia ou de Roma ou depois da Idade Média e que chega até nós. Isso não é o mais importante, porque se fosse apenas uma questão meramente mental ou uma questão de erudição e de memória, isso seria menos grave. O que está em causa, parece-me, é o modo como nós nos olhamos e nos identificamos nesse mesmo olhar. O que é hoje muito, a meu ver, assustador, porventura perigoso, e com consequências muito imediatas, até do ponto de vista político, do ponto de vista da relação com o outro, e pode incluir nesse outro as variedades de alteridade possível, não é? Do outro, é que, a meu ver, esse diálogo com o outro implica uma consciência muito nítida de quem somos e do que é a nossa tradição. Ora, da minha parte, no vosso curso de estudos europeus, aquilo para o qual eu gosto de chamar a atenção é para este lastro imenso que começa bem longe, mas o que não quer dizer que não esteja bem próximo. E para a perda irremediável, sobre muitos pontos de vista, para a perda irremediável, que é perdermos a chave interpretativa dessa tradição. Isto é, se nós esquecermos Homero, se esquecermos os trágicos gregos, se esquecermos a tradição cristã, se esquecermos aquilo que foram as interpretações de séculos e séculos sobre estas mesmas tradições, nós corremos o risco de nos perdermos
de nos aliarmos relativamente a nós próprios. E, portanto, de alguma forma, de sermos mais facilmente escravizados no mundo do contingente imediato das coisas, não é? Daquilo que é contingente e é mais ou menos imediato. Ora, para quem estuda a Europa, e para quem se inicia nos estudos europeus, eu creio que é absolutamente fundamental ter uma noção disso que foi a Europa, não é? Disso que tem sido a Europa. Num texto muito impressionante, um pequenino texto, um fragmento do Milan Kundera, se não me engano, que aliás não é dos meus autores preferidos, mas é um texto muito impressionante. Ele faz uma espécie de diagnóstico relativamente à importância da cultura e do que é hoje o nosso Estado. E em 10 linhas diz mais ou menos isto, não é? Houve um tempo em que a cultura era a grande cultura, era uma espécie de aspiração a se chegar ao mais nobre da realização do homem. Depois veio um tempo em que a cultura era a vivência da realidade cristã, do mundo cristão, a vivência cristã. Depois veio um tempo em que se tornou mais ou menos erudição. E finalmente agora estamos num tempo em que a grande cultura parece ser a Europa, não é? Parece ser a recordação da grande cultura. Bom, eu reinvento o texto não diz exatamente nisso, mas é como ele existe agora na minha memória. E há aqui uma espécie de papel de missão da memória. O que eu creio, e não é uma questão de crença pessoal, aquilo que me parece é que a perda dessa memória é uma perda irreparável para nós próprios. E há muitos perigos hoje. Por exemplo, o perigo desse esquecimento da nossa história ou da nossa identidade não é apenas o esquecimento dos textos, pode ser também, no sentido oposto e não menos interessante, uma espécie de sobrecarga dos textos secundários sobre os textos originais. Isto é, uma espécie de sepultura do clássico em termos de comentário do comentário sobre o comentário e da irrelevância que acaba por nos prender a essa imensa teia de coisas que nos acabam por enterrar em informação, às vezes em comentários, notas, bibliografias, etc., esquecendo a voz primeira daquela criação, da obra de arte que nos coloca numa espécie de pórtico do mistério, da grande questão. E essas grandes questões estão ligadas, creio eu, sempre à morte, à nossa consciência da morte, ao bem, a uma aspiração ao bem, ao outro, ao encontro com o outro, ao amor, claro. E por isso eu creio que este afã das coisas antigas e modernas, porque não se trata apenas de excluir o moderno a favor do antigo, este afã não deve ser separado daquilo que é a esplendorosa vida de todo momento. No fundo é isso. Se Homero nada tiver a dizer para o modo como eu vivo aqui e agora, então não sei para que é que serve ler Homero, ou porque se lerá Homero. Justamente a questão é apenas e sempre essa, a de tentar entrar com o grau de consciência aguçado no mistério profundo da vida. E do outro, e da relação com o outro. E é isso que eu tento fazer. Por isso, quando me pergunta se a cultura na Europa tem ficado agora
mais lateralizada ou se é uma coisa hoje menos irrelevante, eu diria não. Não, porque não é possível ao homem furtar-se à cultura. O que eu temo é que a grande cultura, e há aqui um aspecto de adjetivação ao qual, de qualificação ao qual não nos podemos furtar, e que tem a ver com questões muito difíceis, por exemplo, com a questão do cânone literário, com a questão do cânone artístico, é apenas uma espécie de exílio relativamente àquilo que pode fazer vibrar a nossa condição naquilo que é mais alargado. Eu costumo utilizar uma imagem, que é a imagem da árvore, como ser humano. O que eu gostaria era de crescer como uma árvore frondosa. Um ramo para ali, outro para ali e ainda outro. E não ficar mutilado na visão desses vários pontos cardeais da vida. E no fundo é isso para o que serve, ou para o que servia a paideia grega e a humanitas latina. E nesse aspecto, muito embora as questões se tenham alterado, como se alteraram na Grécia, isto é, a Grécia do século V e aquela que pensa a tradição heroica, não é a mesma da Grécia de Homero, é outra. Mas justamente a mim o que me interessa é isso, é olhar a vida com a maior agudeza possível. Se possível, não desperdiçando nem um pequeno enigma que ela nos coloca. Isso é o que me parece fundamental. E se eu conseguir transmitir isso, nem que seja um pouco desse pequeno entusiasmo, isso parece-me já, para mim, grande consolação.